Bora contar um pouco sobre a história do Muro de Berlim. Bom, você vai entender completamente por que esse muro foi destruído, beleza? Na Segunda Guerra, tá ligado? No finalzinho da Segunda Guerra, os soviéticos invadiram a Alemanha. Bom, os soviéticos derrotaram os alemães e o Império Nazista. Mas só que na cola dos soviéticos estavam os americanos, ou seja, os Estados Unidos, na cola da União Soviética. Então, os dois países foram os primeiros a invadir a Alemanha e derrotar a Alemanha nazista. Com isso, a Alemanha foi dividida para os Estados Unidos e para a União Soviética. A União Soviética ficou com a Alemanha Oriental, Estados Unidos com a Alemanha Ocidental. Bom, a União Soviética não gosta dos Estados Unidos e com isso fez um muro que dividia a Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. Beleza? Até aqui, simples. Então, só que a União Soviética era um país comunista. O que é o comunismo? Bom, o comunismo tem como ideologia que todas as pessoas tenham a mesma classe social, só que isso não funciona. Por quê? Um médico não consegue ganhar a mesma coisa que um pedreiro, que um morador de rua, entendeu? E não pode existir morador de rua se todo mundo tem que ter a mesma classe social. Por exemplo, se o médico ele tem uma casa boa, todo o resto do mundo daquele país comunista tem que ter uma casa boa também, entendeu? Se o médico tem um carro, todo o resto do país comunista tem que ter um carro também. Você viu que o governo não consegue fazer isso? Não consegue dar um carro para todo mundo, entendeu? Ou seja, o comunismo na verdade é uma mentira. Tanto que o comunismo não tem como uma pessoa ficar rico no comunismo. Como assim? Se você quer ficar rico no comunismo, não tem como, porque você tem que dividir os seus ganhos. Não tem como você ficar rico dividindo. Por exemplo, se você tem um plano de crescer, de ficar rico, e tem um cara que não tem plano de ficar rico, se você conseguir 100 mil reais, você tem que dividir os 100 mil com esse cara que não tem esse mesmo plano. Simples isso? Então você não pode ficar rico dividindo as suas coisas. E esse é o pensamento do comunismo. Tanto que as pessoas lá do comunismo, mano, não se importava em fazer os materiais ficar melhores, entendeu? Por quê? Porque tem que dividir. Então tem que ficar o material sempre a mesma merda que tá hoje, entendeu? Ou seja, os materiais não evoluem. Já no capitalismo, que era na parte dos Estados Unidos, na Alemanha Ocidental, você tem direito de compra, direito de venda, o governo não se intromete nas suas compras, na sua venda e nem no seu dinheiro no banco, entendeu? Ou seja, você é uma pessoa livre para fazer o que bem entender, entendeu, mano? Diferente do comunismo, onde tem um cara que manda em todo o país, que é o famoso ditador. Bom, até aqui eu acho que você consegue entender. Beleza? Deixa eu passar. Beleza? Bora explicar aqui agora o muro. Bom, aí a União Soviética criou o Muro de Berlim, o muro que dividia a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, porque eles não se gostavam, porque as ideologias deles não batem, entendeu? Só que acontece, com o passar dos tempos, o pessoal acabou ficando meio que revoltado, porque um lado do país dos Estados Unidos estava se dando bem com o capitalismo, e o outro lado da União Soviética estava se dando mal, porque o comunismo não dá certo. E tanto porque também separou parentes, ou seja, se você é um parente que mora no norte e um parente que mora no sul, entendeu? O do norte não pode vir do sul, nem do sul pode vir do norte, por causa do muro. E que se você querer atravessar o muro, você morria. Simples isso? Porque tinha mais de 11 mil soldados investigando o muro. Bom, o muro foi derrubado, pra você ter ideia. Quando foi derrubado, mano, fizeram até festa, porque derrubaram o muro, beleza? O Muro de Berlim foi o final da Guerra Fria. A queda dele fez a Guerra Fria acabar. E alguns anos depois veio o fim da União Soviética. Porque a União Soviética percebeu, pô, o comunismo não dá certo, beleza? Bom, então foi assim que surgiu a Guerra, foi assim que surgiu o Muro de Berlim. O Muro de Berlim surgiu porque a União Soviética, ela conseguiu sim derrotar os nazistas na Segunda Guerra, só que os Estados Unidos estava na beira, também estava junto com a União Soviética, não junto, tipo assim, a União Soviética chegou agora, os Estados Unidos chegou depois, entendeu? Algumas horas depois. E assim eles dividiram a Alemanha em dois, só que um país é comunista e outro é capitalista, então por isso eles dividiram a Alemanha em dois países.
Com isso, as pessoas que moravam na Alemanha Ocidental e na Alemanha Oriental não conseguiram ver seus parentes. Isso gerou meio que uma revolta. E também as pessoas do lado comunistas, mano, do lado dos soviéticos, estavam passando muita necessidade. Carro de novo. Tava passando muita necessidade. Tanto que quando derrubaram o muro, as pessoas do lado da União Soviética, do lado da Alemanha Oriental, correram para o lado capitalista. Isso provando que o comunismo não é bom. Beleza? Espero que você tenha entendido. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo. Desculpa aí pelos carros que tá passando, mano. E tchau. Dá seu like.